Bom dia, 3001. Hoje nossa aula será sobre funções de linguagem, funções da linguagem, e para isso nós vamos fazer aí referência a 6 elementos que foi pensado por um russo, o Roman Jakobson, no século XX, onde ele entendeu o seguinte: esse ato de comunicação, ele precisava de elementos. Então, os elementos pensados por ele, eu coloquei para vocês aqui. Nós temos aqui o remetente. O remetente é ele quem envia essa mensagem, tá? É ele que vai emitir essa mensagem. Essa mensagem, quando nós pensamos em uma mensagem, toda mensagem ela precisa de quê? De um código. Qual seria esse código? A língua, tá? Por isso que eu coloquei para vocês aqui. Depois eu vou entrar na parte de função. Mas nós temos a mensagem. Essa mensagem é importante verificar qual o código que será empregado. Depois que eu verifico o código, eu verifico qual é o contexto, qual é o conteúdo que eu vou apresentar na mensagem. Pois bem, uma vez que o remetente ele precisa enviar uma mensagem e já foi definido qual é a língua, qual é o conteúdo que ele vai enviar na mensagem, ele já sabe, aí ele precisa verificar como que ele vai enviar a mensagem, qual o canal, como ele vai estabelecer esse contato. E depois disso, ele chega no produto final, que é o nosso destinatário. Então vejam, quando o Jakobson pensou lá no século XX, ele sabia o seguinte: a linguagem é o meio que nós precisamos, que nós temos para nos comunicar. É algo necessário. E para isso ele pensou nesses 6 elementos. Por que eu falei de funções da linguagem e eu estou falando de elementos da comunicação? Porque eu preciso desses elementos da comunicação para saber qual é a função predominante ou qual a função presente no contexto. Então, depois que vocês entendem, eu vou retomar elemento por elemento. Eu fiz uma associação em primeiro lugar. Quando eu falei de remetente, eu disse que o remetente, para enviar uma mensagem, ele precisa estabelecer qual é a língua que ele vai usar, sobre o que ele vai falar, como ele vai enviar para chegar no destinatário, tá? Esses foram os elementos pensados lá pelo Jakobson no século XX, com a intenção de estabelecer o quê? Uma relação de comunicação, tá? O ato de comunicação. Depois disso, depois que vocês conseguem entender esses 6 elementos, vocês estão vendo que eles estão todos eles conectados, nós conseguimos perceber quais são as funções da linguagem. Então nós temos aqui a primeira função que eu coloquei. Eu vou começar na mesma ordem, né? Eu vou falar da função emotiva. O que seria essa função emotiva? Gente, a função emotiva, eu preciso perceber que a mensagem está centrada no eu, tá? O eu, o subjetivismo, quando o autor do texto, ele traz ali todas as suas emoções. Se eu fosse pensar, se eu fosse citar um gênero, nós vamos pensar o quê? Nos contos, nos romances, é onde o autor da mensagem, ele tem poemas, também acontece isso, tá? O eu lírico, ele está sofrendo por um amor e ele acaba colocando todo o seu sofrimento dentro daquela mensagem. Então, sempre que essa mensagem estiver centrada no eu, que você perceber que a mensagem tem subjetivismo, você já sabe que a função que se faz presente nesse contexto é a função emotiva, tudo bem? Então, pensando nisso, todas essas informações vocês vão encontrar lá dentro do material de vocês, ok? Então, beleza, o remetente, eu já sei que se tiver centrada a mensagem no eu, o subjetivismo, lembra que quando eu penso em pessoa gramatical, nós temos aí a primeira pessoa gramatical, eu já sei que a minha função é a função emotiva, tudo bem? Bom, depois da função emotiva, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o destinatário. É a função apelativa. Como eu vou saber quando essa função do destinatário é uma função apelativa? Vocês devem lembrar na língua portuguesa quando nós fazemos uso dos vocativos. Lembra que o vocativo, se eu digo assim, ó, pessoal, preciso da atenção de vocês. Vocês precisam reagir às circunstâncias. Não podemos parar. Pensem que esse momento é de suma importância para vocês.
Vejam que essa mensagem está centrada em vocês. Então, nesse caso, a minha função é apelativa. Eu posso fazer, nesse caso, uso dos vocativos. Quando eu falo pensem, eu estou fazendo uso do imperativo. Quando eu uso esse vocês, eu estou fazendo uso do pronome de tratamento. Então, enquanto lá no remetente eu tenho o uso do eu, aqui no destinatário eu tenho o uso do vocês, do você. Quando vocês estão lendo um texto e de repente o texto diz assim, ó, você já pensou nisso? Você já fez algo parecido? Percebam que nesse momento o texto fala com você, leitor. Então, sempre que tiver centrada no leitor, a função é função apelativa. Bom, entendendo função apelativa, podemos ir para a função referencial. Eu disse que toda mensagem ela precisa trazer um conteúdo, ela precisa trazer um contexto. E aí o que eu digo? Nessa função referencial, vocês vão perceber que aqui nós temos uma objetividade. E a intenção é simplesmente informar. Então, quando eu leio uma mensagem, que eu percebo que a mensagem é objetiva, pensem assim, que logo teremos uma notícia. Na próxima segunda quinzena de agosto, as escolas da rede privada... Não, tá, eu vou dar 2 exemplos, tá? Antes disso. Na segunda quinzena de agosto, as escolas da rede privada estarão recebendo seus alunos para as aulas presenciais. É uma informação. Vejam que não tem o eu, não tem subjetivismo. Então, nesse caso, a função é referencial. Vamos ser mais otimistas. No próximo dia 10 de agosto, estará disponível em todos os postos a vacina contra o coronavírus. Mais uma informação. Sempre que vocês perceberem que dentro da mensagem o objetivo é informar, a minha função é função referencial, ok? Agora vamos passar para o canal. Quando eu tenho a minha ênfase no canal, eu chamo de função fática. Gente, o que é função fática? É um contato estabelecido entre o remetente e o destinatário. Se eu pego lá o WhatsApp e coloco uma mensagem assim para vocês. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Esse tudo bem com vocês, eu estou esperando um retorno. Tudo bem, professor? E com a senhora, está tudo bem? Então, essa relação... E aí, vocês entenderam? Quando eu estou explicando a matéria e digo assim, vocês entenderam? Eu estou esperando uma resposta de vocês. Então, sempre que vocês perceberem que vocês têm lá na mensagem uma relação entre remetente e destinatário, nós temos aí a função fática. No livro de vocês tem um exemplo exatamente assim, ó. Olá, como vai? Se alguém chega para vocês e diz, olá, como vai? A pessoa espera que vocês respondam, oi, tudo bem, e você? Então essa é a nossa função fática, tudo bem? Bem tranquila, né? A função fática, bem light. Gente, vamos aqui na mensagem. Quando nós pensamos na mensagem, vocês viram que o que prevalece é a função poética. Geralmente essa é que o aluno acerta de imediato, né? Quando eu penso em função poética, eu penso logo na estrutura do texto. Então eu tenho um texto lá feito em estrofes e versos, e aí eu já sei que a minha função é a organização das palavras no texto. Geralmente vocês têm jogos de palavras, então sempre que eu perceber, lá no texto nós podemos ter um texto de que forma? Ou ele pode ser escrito em prosa, que é em parágrafos, ou ele é escrito em estrofes, lembrando que cada estrofe é um conjunto de versos. Aí eu tenho a predominância da função poética, tá? Então, agora falta falar simplesmente da metalinguística. Gente, metalinguística, lembrando que é quando a mensagem estiver centrada o quê? No código. Márcia, como é que eu vou saber isso? Pensem vocês, que eu coloco para vocês um verbete. O que é verbete? Quando nós desconhecemos alguma palavra, nós vimos lá no dicionário, eu preciso saber o que significa corroborar. Não sei o que é corroborar. Aí eu vou lá no dicionário, coloco lá, procuro lá o C com O, corroborar. A explicação que tem lá, corroborar é no sentido de afirmar uso da metalinguística.
certo? Os poemas também usam a metalinguística. Então, quando eu penso em a língua explicando a própria língua, é onde predomina a função metalinguística. Então, nesse caso, eu consegui falar dos 6 elementos. Vejam que cada elemento traz uma função. Quando vocês tiverem em mente, bom, remetente, já sei que é o subjetivismo, é emotiva. O destinatário, eu já sei que a mensagem está centrada em quem está recebendo, são os vocativos, pronome de tratamento, então já sei que é o destinatário. Ah, eu já vi que aqui é totalmente objetivo, está centrado na informação, então é referencial. Epa, a mensagem poética é na estrutura do texto. Eu vou ter um texto em forma de estrofes, versos, rimas, jogos de palavras. Ah, aqui está estabelecendo um contato entre o remetente e o destinatário. Então eu sei que é fática. E para fechar, recortando tudo que eu já falei, a metalinguística é quando a língua explica a própria língua. Tudo bem? Nós teremos aí um contato na sala virtual ou na live, assim como vocês preferirem, para vocês tirarem as dúvidas. Como é para tirar dúvida, nós vamos deixar essa aula, que é uma aula curta, sempre para a parte teórica. Depois da aula da sala virtual, a gente pode fazer uma aula com exemplos. Eu acho que vai ficar bem bacana assim. Tá bom, pessoal? Um abraço bem grande para vocês e até breve.